Bom, vamos começar só explicando rapidinho o que é a letra I e por que ela surgiu. Os matemáticos perceberam que quando você eleva um número ao quadrado, sempre vai dar positivo. Porque existem dois tipos de número, positivo e negativo. Se eu elevo um número positivo ao quadrado, eu faço ele vezes ele mesmo, que são duas coisas positivas. E aí eu tenho um resultado positivo. Se eu pego um número e ele é negativo, que é a outra opção, né? Um número pode ser um dos dois. Se eu pego esse número aqui, que é negativo, e elevo ao quadrado, ele vai ser negativo vezes negativo, ele vezes ele. E negativo vezes negativo é positivo. Então, para explicar melhor com números, então sempre vai dar positivo, né? Aí, para explicar melhor com números, eu fiz aqui em cima um exemplo, menos 3. Eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 3 vezes ele mesmo. E nesse caso vai dar mais 9. Para solucionar esse problema, criaram o número i, que é o número que vezes ele mesmo dá menos 1. Então falaram assim, tá, então vai ter o i agora. E i vezes i ao quadrado, né? Vai ser igual a i vezes i. Vou colocar entre parênteses também, só para ficar igual de cima, mas nem precisa. I vezes i, que é igual a menos 1. Pronto, resolvido. Muito bom. E se algum dia você precisar elevar ao quadrado e precisar que dê negativo, é só você botar um i. Enfim, não sei nem o que dizer, né? Mas não sei se te falaram isso. Eu também não sei nem o que dizer, mas... Aí, o i, então, como que fizeram para botar o i? Você acrescenta o i através de uma soma. Então, aqui tem uma soma. E se o i for negativo, vai ser uma subtração. Pode ser que seja uma subtração também. Se esta parte for negativa, porque ela pode ser negativa. Então, eu fiz que essa aqui é a parte imaginária. Vai mudar para rosa. Essa aqui é a parte imaginária, que é a parte que tem o i. Então, vou escrever aqui imaginária. E essa aqui é a parte real, que é a parte que não tem o i. Na parte real, você vai ver só números reais, números que conhecemos. 1, 2, 33, 1004, enfim. Na parte imaginária, você vai ver números com a letra I. A letra não, com o número, desculpa. Enfim, números com o número I. Sei lá. Aí, então, por exemplo, 1... Ai, não tá indo. 1i. 2i. Pode ser também, para deixar muito difícil, sei lá, 2i ao quadrado. Mas isso ia ser a mesma coisa... enfim, não vou entrar em detalhes. Vai ter a partícula i. Vai ser uma partícula contendo i. E aí, então, o primeiro exercício, né? E esse i, se ele fosse i ao quadrado, ele ia sumir. Você concorda? Vou falar isso. Eu vou desenvolver isso, então. É assim. Isso ao quadrado significa que o quadrado tá indo para os dois termos. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes i ao quadrado. Aqui está escrito como imaginário, mas olha o que acontece se eu tentar colocar i quadrado. I quadrado é menos 1. Então, isso aqui vira menos 1. E aí fica
Menos 1 vezes 2 ao quadrado, que é 4. E menos 1 vezes 4 é menos 4. Pronto. Aí não é mais parte imaginária. É isso. Aí é real. Bom, acabei de escrever. Caraca, tá tocando. Eu moro perto da Festa do Figo, né? Muito perto. Tá tocando uma música muito icônica que eu esqueci o nome. Ah, é. Sweet Child O' Mine. Meu Deus. Mas enfim. Aí, bora. Aí tem que resolver o exercício 8. E falar que é. Eu vou fazer em uma ordem aleatória, tá? Eu acho que eu tô resolvendo os exercícios na ordem que eu acho que vai ser didaticamente melhor. Então, começando pela 8, identifique a parte real e a parte imaginária de cada um dos seguintes números complexos. Números complexos são aqueles que têm parte real e imaginária. Então, vamos começar por esse aqui. Primeiro, a gente tem que ver que todos são unidos por uma soma ou uma subtração. E esse aqui, ele não está unido por nada, então é porque não tem ninguém com ele, ele é uma partícula solo, ou é A ou é B. Podia ser uma subtração também, poderia. Vamos lá. Então, vou começar com as partes imaginárias, não sei, e são as partes que tem a letra I. Aí, então, seria esse aqui, né? 5i. Quer dizer, vou pegar o símbolo junto. O valor, né? Positivo ou negativo. Mais 5i. Porque sempre que quando é positivo, pode ignorar. Mas quando é negativo, você tem que sempre lembrar nas contas que o negócio é negativo. Então, é bom sempre pegar se o valor é negativo ou positivo. Aí, esse aqui é 3i, que é positivo, né? Enfim, mas tá sem o valor. Esse aqui é mais 5i. Não, não é não. Aí já vai fazendo errado. Esse aqui, o 3, tá sendo dividido entre duas coisas. Então, eu tenho que quebrar a soma de frações. E como funciona a soma de frações? É assim, 3 quintos mais 1 quinto. O 5 mantém, e eu somo somente 3 com 1. Então, fica igual a 4 quintos. Então, neste caso, o 3 se manteve. Então, vamos lá. Então, eu mantenho 3. Não, nossa. Mantenho 3, porque eu vou fazer, né? Eu vejo aqui que tem uma soma. Então, eu somei, né? Duas coisas aí. E o que eu somei? Menos 2 e 5i. E aí, se tivesse uma resposta aqui, né? Mas não tem, somei isso. Aí, quando eu somei, eu somente somo os de cima e mantenho os de baixo, como naquele caso mais simples. E aí, agora sim, eu posso falar qual é a parte imaginária, que é mais 5i sobre 3. E esse aqui só tem parte imaginária. Menos i, ó, agora é uma negativa. Menos i raiz de 3. E agora eu vou circular as partes reais, que é o mais fácil, né? 4, que é os números que a gente conhece, graças a Deus. Mais 3, menos 2 terços. Ai, que bom ver um número sem i, né? Quem que fez isso? Enfim. Podia ter desenhado um novo número, tipo a invenção do zero. Estavam precisando de um número, o que que fizeram? Inventaram um número. Zero. Mas não. I. Não, enfim. De qualquer modo, agora enfim. Ai, até me perdi. Agora eu vou resolver a 7. Bom, então, no exercício 7 tá falando para escrever os números
que estão em par ordenado de forma algébrica e os números que estão de forma algébrica em par ordenado. E o que é par ordenado e forma algébrica? Par ordenado é quando algo está entre parênteses. Aí você pode até lembrar, parênteses, par ordenado aqui, par ordenado. E essa aqui é escrito com álgebra, algébrica. É algébrico, sei lá. Enfim, aí ele tá falando para inverter. Aí, como seria isso? Bom, o par ordenado funciona assim. Primeiro, tem uma vírgula separando. A vírgula ele não tá usando soma e subtração, né? Ele botou uma vírgula. E essa aqui é a parte A. E essa aqui, né? Esse 3. E o -2 é a parte B, que é a parte que tem o i. Então também não aparece o i. É só, tipo, informações essenciais. Então, que seria, né? 3 e 4. E esse aqui, -4 e 0. E aí ele tá falando, coloca do outro jeito. Então, para colocar do outro jeito, eu preciso colocar o mais de volta, ou o menos, e o i. Então, no primeiro, eu vou colocar o 3, aí aqui eu vou botar menos, porque tem um menos, -2, e o i que tá faltando, pronto, acabei. Aí aqui é -4, aí aqui não tem nada, então é mais 3i. Por que eu tô botando o i na cor rosa? Porque eu disse aqui em cima que o B era a parte imaginária, que é o rosa. É por isso. Aí, aqui, 0. Aí eu poderia escrever 0, né? Mas uma coisa legal de fazer é pensar, se é 0, não vou escrever. Então, você faz, só escreve o 4 e aí coloca um i, porque tá de rosa. Aí, aqui é para fazer o oposto. Então, eu tenho que pegar as informações essenciais disso aqui. Que é, cadê a parte real? Não tem. Então, é 0. E a parte imaginária, eu tenho um 5. Então, você meio que exclui o i, né? Excluir. Eu vou excluir já esse i. 0 e 5. Aí, aqui, não tem parte imaginária. Então, é -5, que é um número que eu conheço já muito bem. E 0, porque não tem nada na parte imaginária. E sim, a parte imaginária vazia não é 0 mais i. Porque se for 0 mais i, não é 0, é i. Então, existe parte imaginária vazia, 0. Existe o número complexo com o 0, que é especificado como um número real. Mas a parte imaginária dele é 0. Mas é redundante você pôr. A parte imaginária dele não é 0 mais i. É isso que eu quero dizer. Porque aí a parte imaginária dele não é 0. Eu espero que isso tenha feito sentido. Mas se não, tudo bem, não é essencial. Aí, esse último aqui, a parte real é -3. E a parte imaginária é i. Que eu dei uma arriscada. Ah, não posso pôr i. É 1, então. Então seria 1 i. 1. Pronto. E se fosse menos, ia ter que ser -1, né? Bom, tá bom. Agora eu vou voltar para o exercícios. Deixa eu ver. 3. Bom, e o exercício 3 está falando que tem dois números imaginários, o Z1 e o Z2.
aqui, né? Deixa eu pegar as informações importantes. Temos o Z1 e o Z2, que são números imaginários, e a gente tem que determinar x e y, de modo que Z2 menos Z1 seja igual a 5 menos 4. Bom, primeiro, antes de tudo, não tem como determinar nem fazer nenhuma operação enquanto os números estão na forma de par ordenado, que é o que a gente estava vendo aqui. Então, é de propósito. É para você ter que colocar na forma algébrica. Então, antes de conseguir resolver esse negócio, eu tenho que colocar tudo na forma algébrica. E como eu vou fazer isso? No lugar, eu vou reescrever Z1, Z2. Então, peraí, primeiro eu vou escrever Z1. Aqui. Z1 é igual. Aí, a parte imaginária é 3 e a parte real é x. Então, fica x mais, porque não tá falando que é menos, 3i. Botei o i. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o Z2, que vai ficar a parte real é 2 menos y, que é algo que eu conheço, aí conheço bem, porque ninguém usa números, quer dizer, tem professor de matemático usa, de matemática, né? Falei errado. Não é vírgula, aí aqui agora é mais. Eu vou colocar entre, não vou colocar entre parênteses não, aí aqui mais yi, que é a parte imaginária. Aí, eu tenho que escrever Z2 menos Z1. Só que essa equação tá estranha. Primeiro, porque tem isso aqui, só que eu já posso substituir, porque eu já tenho os valores. Aí fica uma equação só com x e com y, né? Não com esse Z2, Z1. E a outra coisa estranha é o par ordenado. Então, eu vou transformar tudo em álgebra. Como que eu vou fazer isso? Z2, então tá ao contrário. Z2 é 2 menos y mais yi. Menos Z1, então fica menos, aí agora é esse. Menos, então como é menos Z1, tem que colocar todo o Z1 aqui entre parênteses, quando é negativo. Então fica x... Ai, meu Deus, que isso? Ai, pronto, consegui. É porque não é só um termo de Z1 que é negativo, ele inteiro é negativo. Então, você usa um parênteses para que o negativo seja englobado para todos. Então, você coloca aqui x mais 3i. Aí, então, isso aqui é igual. Aí, ao invés de colocar 5 e menos 4, vou colocar aqui o mais, o menos, porque aqui tá indicando menos entre eles. E a parte real é 5. Aí fica 5 menos 4 e acrescento i. Então, agora essa expressão que antes estava estranha, agora realmente vai dar para resolver. Então, como tem muitas letras e coisas, eu vou usar um truque para resolver. Que é tipo, eu sei que, em vez de resolver a equação, eu vou saber que isso é igual a um número imaginário, um número complexo assim. Um número complexo que tem uma parte real 5 e uma parte imaginária menos 4i.
Então, eu vou reorganizar esse negócio para que tenha um lado imaginário e um lado real. E aí, eu vou igualar eles a 5 e a 4. Então, por exemplo, né? Vou fazer isso. Primeiro, eu vou selecionar aqui tudo que tem i e colocar num lado. Y, e esse menos eu tenho que distribuir para esse 3i aqui. Então, fica 2 menos y menos x menos 3i e faltou e o mais yi. E eu sei que isso é igual a 5 menos 4i. Aí, então, como esses dois têm i, eu vou colocar o i em evidência. E eu já descobri qual é a parte real, né? Que é os números que eu conheço que não tem i, que eu acabei esquecendo de colocar de verde. Então, seria esses aqui, né? Acabou ficando 2 menos y e o menos x. Essa é a parte real. E agora eu tô vendo qual que é a parte imaginária, que é esse aqui, só que eu vou colocar o i em evidência. Então, vai ficar 2 menos y menos x, i mais i, vezes, aí aqui i vezes menos 3, então aqui fica i vezes menos 3, e aqui tá i vezes y, então aqui eu vou colocar o y, mais y, que é positivo. E aí, se eu fizer a distributiva, o que que eu fiz? Eu fiz o inverso de uma distributiva. Se eu fizer a distributiva, eu vou ficar i menos 3 e y. Mas eu fiz o inverso. Enfim. E agora, eu sei, então, que isso aqui tem que ser igual a 5 menos 4i. Então, se isso aqui tem que ser igual a 5 menos 4i, isso aqui tem que ser igual a 5, e isso aqui tem que ser igual a menos 4i. Então, tananã i. Teria que estar invertido aqui, né? Tananã i. Deixa eu inverter. Isso não faz diferença, né? Pronto. Então, se é menos 4i, eu sei que isso aqui é menos 4. Né? Porque é tananã i, menos 4i. Aí, então, vai ficar... Vou resolver o primeiro. Não, vai ter que ser o segundo primeiro. 2 menos y menos x igual a 5. Menos 3 mais y igual a menos 4. Vou ter que resolver essa primeiro, porque é a única que dá para resolver. Então, vai ter que ficar y igual a menos 4 mais 3, que é igual a menos 1. E aí, se y é menos 1, aqui em cima eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar 2 menos menos 1, que é mais 1, menos x igual a 5. Isso aqui é 3. Então, vou passar o 5 para lá e o x para lá e o 5 para cá, né? Fica 3 menos 5 igual a mais x. É assim que eu resolvo, né? Não precisa resolver igual a mim. E aí, vai ficar que o x é igual a menos 2. Então, no final, resposta final, yx. Para isso aqui ser igual, né? Para que isso aqui seja o caso da subtração, para que essa subtração seja a mesma coisa que isso, eu preciso que... essa parte
seja igual a 5 e essa parte seja igual a 4. E para isso acontecer, x precisa ser menos 2 e y precisa ser menos 1. E aí aqui tá a resposta final. Aí esse exercício usa a definição algébrica e de par ordenado, né? E essas coisas de metade de A, B, qual é a coisa imaginária, qual é a coisa real. Agora a gente vai mudar um pouco a linha de pensamento e a gente vai começar a pensar em elevar I. Antes a gente estava vendo o que era a parte real, a parte imaginária. Agora a gente vai pensar em I elevado. Então, primeiro, para resolver a questão 4, a gente vai pensar no que é I elevado a 1, que é I uma vez só, né? Então, pronto. O que é I elevado a 2? Aí a gente já aprendeu que é justamente o número que dá menos 1. I elevado a 2 é menos 1. Vou colocar em vermelho, menos 1. O que é I elevado a 3? É I vezes I vezes I. E eu sei que isso aqui é menos 1, porque é I vezes I, que é esse daqui, né? Então, fica menos 1 vezes I, que é menos I. E o I elevado a 4 é I vezes I vezes I vezes I. Isso aqui, I vezes I, a gente sabe que é menos 1. Espero que isso esteja fazendo sentido. I vezes I menos 1, então isso na prática é menos 1 vezes menos 1, que é mais 1. E aí, para economizar tempo, eu vou te contar que isso repete de 4 em 4. Se você for fazer, né, é só continuar. I vezes I vezes I vezes I, para você checar. Mas I elevado a 5 vai pegar e voltar para o I. Então, vai ficar repetindo essa sequência. I menos 1, menos I mais 1. Vai ficar repetindo. Então, isso aqui vai dar I. Isso aqui vai dar menos 1. Isso aqui vai dar menos I. Coloquei errado aqui. Isso aqui vai dar menos I. E isso aqui vai dar mais 1. Então, a gente pode ver que para conseguir saber se um número... Não, para saber o que vai dar I elevado a um número, você precisa só decorar essas 4 coisas. Não decorar, mas decorar que anda de 4 em 4. Só tem 4 possibilidades. E como só tem 4 possibilidades, é assim que a gente resolve o exercício. A gente faz I elevado a 54. Só que 54 é aqui na tabela, né? 5, 6, 7, 8. Como é uma tabela de 4, então eu tenho que saber que parte da tabela, que coluna da tabela está o 54. Essa aqui é a primeira coluna. E essa aqui é a segunda coluna. A primeira coluna é 4 uma vez. A segunda coluna é mais 4 na segunda vez. E eu preciso saber qual é a vez do 54. Então, para isso, eu vou dividir 54 por 4. E aí vai ficar... Vamos ver. 12, 13. 13. E sobram 2. Então, o que acontece? 54 é a mesma coisa que 13 vezes o 4. Então, você poderia pensar que eu vou completar 13 colunas de 4. Então, eu vou chegar na letra A até a 13ª coluna, só que ainda sobram 2. Então, eu vou chegar no próximo da próxima coluna, que é a 14ª coluna.
Então, eu vou parar na fileira do i elevado a 2. Entendeu? Ai, meu Deus. Então, por quê? Porque é uma divisão com resto. Então, você tem que identificar qual que é o resto para você identificar em qual coluna que tá. Então, 13ª coluna, eu poderia até colocar aqui com toda certeza que esse aqui é o i elevado a 52, porque a gente ainda não chegou no final, né? Isso aqui vai dar mais 1. Aí aqui em cima teria o i, aqui em cima, né? Teria o i 53 e aqui teria o i 54. Então, ficaria na segunda coluna. E a gente precisa fazer isso para todos os casos. A letra B é i elevado a 95. Então, quando eu divido 95 por 4, quero fazer grupinhos de 4 com 95, né? 95 por 4, aqui é 2, sobra 1, abaixo 5. Aqui também é 3 vezes 4, 12. Só que então agora vai sobrar 3. Sobrou 3 agora. Mas deu 23 grupos. Então, eu sei que eu vou parar na 23ª coluna. Não vou parar. Eu vou parar. O último grupo está na 23ª, mas ainda vão sobrar 3. Então, na 24ª, vai ter esse e esse. Então, a gente vai parar na fileira do i elevado a 3. Se tivesse mais 1, ia dar 96. E aí, aqui ia dar 24 completo, né? Porque eu ia completar a 24ª coluna inteira. Bom, então, como aqui o resto é 3, eu sei que i elevado a 95 vai ter o mesmo resultado que i elevado a 3, que são os caras que estão na terceira aqui, fileira, que é menos i. Aí na C, tá falando 161. E aí eu vou dividir em grupos de 4. E aí vai ficar aqui, né? 0. Opa. 40 e sobra 1. Esse dá pra perceber, né? 160 realmente é 40 vezes 4 e sobra 1. E esse 1 que sobra vai ocupar a primeira fileira. Então, vou colocar aqui que i elevado a 161... Ah, eu esqueci até de colocar o i. I elevado a 161 é igual a i elevado a 1, que é igual a i. Aí você tem que fazer isso com todas. Vamos fazer a D, a E, a F, a G e a H. Nossa, eu vou colocar aqui eu vou pausar e fazer. Pronto, fiz todas aqui. E basicamente eu peguei os expoentes aqui, né? E eu dividi eles por 4 e vi qual era o resto. E aí o resto, dividir por 4 me indica quantos grupos de 4 eu consigo formar. Me indica quantas colunas eu tenho. E o resto me indica em que fileira que eu paro, né? Então, como aqui não sobrou nada, eu tenho 50 colunas completas. Então, eu parei, como eu tenho 50 colunas completas, aqui é o i elevado a 200 vai ser exatamente aqui nesse lugar do i elevado à quarta. Ele vai ser o último componente da coluna, é o último elemento que torna a coluna completa, né? Então, aqui a resposta é 1. Então, i elevado a 200 é igual a i elevado a 1, que é igual a i. Não, i elevado a 1 não, desculpa. I elevado a 4, que é igual a 1. Eu inverti. Aí aqui, como o resto é 1, eu sei que eu vou ter 305 colunas completas, mas aí eu não paro aqui, aí eu paro em cima.
Então, vou parar no... Porque restou 1. Então, é uma coluna incompleta. Então, aqui vai ser i elevado a isso. É a mesma coisa que i elevado a 1. Que é a mesma coisa agora que i. Aí, aqui o resto é 2. Então, aqui é elevado a i elevado a 2. Menos 1. Eu checando, né? É assim. É sempre bom checar. I elevado a 3, que é igual a menos i. Eu falando isso e não checando. E aqui vai ser igual a i elevado a 4. Ou aí você poderia dizer, é igual a i elevado a 0? Sim, porque i elevado a 0 também é 1. I elevado a 4 também é 1. Enfim. Porque o resto é 0, então é i elevado a 0? Sim, poderia escrever isso também, pode escrever. Porque é como se eu voltasse uma coluna para trás, né? Aí aqui seria o i elevado a 0. Aqui seria i elevado a menos 1, menos 2. Tá fazendo sentido? 1, 0. Aí é a mesma coisa. 1. Então, ó, quando é 1 elevado a 4, é 1 elevado a 0, que dá 1. Aí você já decora. Quando é 1 elevado a 2, é porque é o menos 1. Eu não sei se você prefere decorar, se você prefere escrever na hora, mas é assim que resolve esse exercício, tá bom? E o próximo tem que fazer a mesma coisa, só que eu não vou chegar a resolver, eu vou só relembrar, porque senão vai ser muita coisa, mas eu vou só relembrar como que se efetua operações entre potência, né? Coisas com expoente. Na letra A é i vezes 25 vezes i elevado a 25 vezes i elevado a 18. E quando é uma multiplicação entre termos elevado a algo, e esses termos são a mesma coisa, eu posso somar. Então, vai ficar i elevado a 25 mais 18. Que vai ser a mesma coisa que 35, 16, 17, 8, 9, 40, 41, 2, 43. I elevado a 43. Aí na B, tá falando menos 2i elevado a 11. Então, é o menos 2 elevado a 11 e o i elevado a 11. Você tem que colocar o elevado a 11 em todos os números. Então, vai ficar menos 2 elevado a 11, que eu sei de cor que é menos 2048, 2 elevado a 10 é 1024, e 2 elevado a 11 é 2048, só que aqui é negativo. E menos 1, aqui tem aquele joguinho, né, que você vai indo de 2 em 2, 2048, você tem que fazer 11 vezes os negócios lá, é isso. E elevado a 11. Então, isso na prática é menos 2048 vezes i elevado a 11. Aí você teria que ver qual que é o i elevado a 11. Aqui você tem que ver qual que é o i elevado a 43, mas eu não vou fazer porque senão... Nossa, senão a gente não vai sair nunca daqui. Aí aqui é i79 dividido por i32. Aí, quando é multiplicação, você soma. Quando é divisão, você subtrai. Então, isso aqui vai ser i elevado a 79 menos i menos 32. Ai, meu Deus. Menos 32. E aí, 79 menos 32, 49, 47. E espero que sim, 47. Aí tem que ver o que seria. Aí, D. Nossa, que coisa, não tem... O D é bem doidão. O que eu entendi. Deixa eu escrever ele. Bom, quando você tem parênteses e elevados, você multiplica. Então, eu tenho que fazer, por exemplo... Primeiro eu vou fazer 3 elevado a 2 para tirar isso, que é a mesma coisa aqui, 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui vai ser 9. E 2 elevado a 0 é 1.
Então, eu vou mudar isso aqui para I elevado a 2, elevado a 1, elevado a 1, enfim, que não é mesmo, não precisava pôr, e aqui 9. Aí, eu vou tirar esse elevado a 1, tá? Porque ele é inútil. Aí, quando tem parênteses e expoentes, você multiplica. Então, fica 2 vezes 9. Que é igual a I 2 vezes 9, que é igual a I elevado a 18. Pronto. E agora, para terminar, eu vou só fazer a F, que é um pouquinho diferente, que é assim. Vai ter uma divisão aqui. E aí, então, você tem que saber separar a divisão, que é daquele jeito. Mantém embaixo igual. Então, a parte de baixo é sempre a mesma, né? Aqui. Vai ficar I42, I42. Aqui tem uma soma, então vou colocar a soma. E aqui fica I elevado a 61. E aqui fica I elevado a 132. Então, essa parte aqui não era para juntar, né? Então, aqui é só você fazer a subtração de 132 e 42 e de 161 e 42. E aí acabou, não tem mais o que fazer. Só você fazer isso. Você não pode somar, né? Assim, fica assim. Não tem mais o que fazer. E é isso. Agora, para terminar o vídeo, eu vou resolver o 6. Eu espero que esse vídeo te ajude a ter um pouco de base, não sei. Esse vídeo seria assim, construção da base, né? E aí eu vou fazer o 6 aqui. Tá, tem que determinar o valor de A. E aí, como eu pensei em fazer? Eu sei que as coisas repetem em grupos de 4. Então, eu diria que a cada 4 carinhas, os números vão se repetir. E aí, eu preciso saber quantas vezes isso vai acontecer. Então, eu faria 50 dividido por 4. 50 dividido por 4, que vai dar... Vamos ver... 12 e sobra 2, certo? É 48. É 12 vezes 4 mais 2. Então, quer dizer que no I48, eu vou ter o meu último grupo. Aí depois eu vou ter I49 e 50, que vão ser... que vai ser aqueles... Ah, eu apaguei a tabela. Que vai ser I elevado a 1 e I elevado a 2, né? Porque a gente tá vendo grupos de 4. 3, 4. Aí eu vou colocar aqui os valores. Vamos relembrar. I, esse aqui é menos 1, esse aqui é menos I e esse aqui é 1. Então, só que, então, a gente sabe que aqui vão ter vários grupos. Quantos grupos? Quantos arcos eu vou ter? Quantos grupos completos? 12. E quantas sobras eu vou ter? 2, que vão estar na fileira do I elevado a 1 e do I elevado a 2. Então, como que isso vai ser na prática? Eu vou ter 12 vezes isso daqui. Porque na prática são 12 carinhas iguais a esse, né? Porque os números se repetem. Mais I elevado a 1 mais I elevado a 2. E aí, é só colocar o que eles são, né? Fica I menos 1 menos I mais 1. Então, I menos I, 1 menos 1 vai dar 0. 12 vezes 0, 0. Mais I a 1, fica I, e aqui menos 1. Então, como é 12 vezes 0, essa parte toda aqui some, né? E fica só I menos 1. Então, deixa eu ver se a resposta tá certa.
Menos 1 mais i, ficou? Menos 1 mais i, mesma coisa. Então, a igual a isso. É que eu coloquei na ordem A, B. Parte imaginária, parte real. O A vai ficar um número complexo, né? Menos 1 mais i. E agora é para fazer a mesma coisa, só que em vez de ser uma soma, é uma multiplicação, mas é a mesma coisa que é para fazer. Bom, a gente vai ter agrupamentos iguais, né? Que são esses aqui. E quantos? Aí aqui vai dar certinho, 20, porque 5, porque 20 dividido por 4 é 5, né? E sobra 0. Então, aqui vai ser, no total, 20 agrupamentos. Então, vai ficar 20 vezes esses... 20 vezes disso aqui, né? Porque todos são iguais. Então, tanto faz. Aí, então, vai ficar 20 vezes menos 1 e vezes menos 1 vezes menos i vezes 1. Aí eu vou fazer i vezes menos 1. O que eu faço? Fazer menos 1, fazer menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1. Então, eu vou cancelar esse 1 aqui, esse 1 é inútil. Aí, eu vou fazer menos 1 vezes i, menos i, que vai dar menos com menos dá mais, vai dar mais i. Então, vai ficar mais i vezes mais i. I vezes i é menos 1. Então, vai ficar 20 vezes i vezes i, que é 20 vezes menos 1, que é igual a menos 20. Então, o A fica igual a menos 20. E aí, aqui fica a resposta. E aí, aqui o A não é um número complexo. É isso. Mas não tá perguntando se é ou não. Mas ele só tem parte real, porque não tem nenhum i aqui. Aqui, se fosse só menos 1, né? Mas não é. Esse é o fim do vídeo. Nossa, que ficou longo, mas a gente resolveu alguns exercícios aí de base. Aí vão estar faltando alguns mais complexos, talvez, que você me fala se você entendeu até aqui, e aí eu vou gravando também.